Continuando com as alahot de Shabbat, vimos na alahá anterior o fato de que se costuma preparar comidas especiais para Shabbat. Na sexta alahá, vimos com relação a halá. Temos um pão especial de Shabbat chamado de halá. Além disso, deve-se fazer para o Shabbat outros tipos de comidas que também geralmente são servidas em ocasiões mais significativas, mais importantes, como vemos agora na sétima alahá. Yachin basar vedagim afim matamim ve'yain meshubach kefi echolto. Deve-se servir na mesa de Shabbat carne, peixe e vários tipos de alimentos, vinho, que são alimentos mais gostosos, mais importantes, um pouco mais caros geralmente, que só servem em ocasiões mais especiais. A ocasião mais especial que a gente tem semanalmente é o próprio Shabbat. Então se costuma servir na seudá, na refeição de Shabbat, alimentos melhores, alimentos mais gostosos, cada um de acordo com as possibilidades financeiras dele, obviamente. Que mitzvah lechol bechol seudá misudot Shabbat dagim, deve-se comer, tem uma mitzvah de comer na seudá de Shabbat justamente dagim, justamente o peixe, e menamazekimlo, se o peixe não faz mal para a pessoa, se a pessoa é alérgica ou algo do tipo, não precisa comer peixe. Tem um inyan especial de comer peixe no Shabbat, mas não é obrigatório, caso faça uma pessoa. Avalimazekimlo, se faz mal para a pessoa, ou shinamarevimlo, se a pessoa não gosta de peixe, alguém que não gosta de peixe, lo yochlem, não tem obrigação de comer, que a Shabbat leonegnitan veloletzar, a mitzvah, o centro da mitzvah do Shabbat é oneg, vekarata la Shabbat oneg, tem a mitzvah de Shabbat, isso que a gente fala de colocar halot, de colocar comidas diferentes, comidas mais gostosas, é porque a gente tem uma amizade de ter prazer no Shabbat. Então, mesmo que tenha um inyan de comer peixe, caso a pessoa não gosta de peixe, faz mal para ele, algo do tipo, não tem obrigação de comer. O principal no Shabbat é que a pessoa tenha prazer da comida, que ele goste da comida. Daqui trazem também, por exemplo, alguém que não gosta de carne, ou carne faz mal para ele, também não é obrigado a comer carne no Shabbat, pode-se comer comidas de leite. Ve'ashchizet sakin, shezeu gam ken mikvot Shabbat, também deve-se afiar a faca, se a pessoa tem uma faca para cortar carne ou algo do tipo, para essa faca estar cortando bem na mesa. Veitakenetabait, deve-se limpar a casa para o Shabbat. Veiatzetamitot, arrumar as camas. Veifrosmapala shulchan, deve-se colocar uma toalha na mesa, para a mesa de Shabbat, a mesa na sala onde as pessoas sentam para comer, deve sempre ter uma toalha posta na mesa para ficar bonita, vai ter para o saco Yom Shabbat, mesmo quando não tem ninguém comendo, mesmo no momento em que acabou a seudá, acabaram de comer, a mesa de Shabbat deve ficar bonita, não precisa ter pratos, não precisa ter talheres, mas deve ter uma toalha o tempo todo, durante todo o Shabbat. Veyesh medaktekim lifrosh teimapot, tem gente que toma muito cuidado com isso e coloca duas toalhas, assim se uma toalha sujou e ele tira, já tem outra embaixo, não precisa colocar no lugar, mas isso não é obrigatório, obviamente. Só que tenha realmente uma toalha durante todo o Shabbat. Então, se sujou uma, você tira e coloca outra. Veismach beviat Shabbat, a pessoa deve se alegrar que o Shabbat está chegando, mesmo que ele dá muito trabalho, mesmo que tem que fazer muitas coisas para a preparação do Shabbat, é algo prazeroso. O Shabbat está chegando, a pessoa deve fazer isso com alegria. E o que pode ajudar a pessoa a ter essa alegria no recebimento de Shabbat? Ele deve pensar o seguinte: certo? Alguém que ia receber uma visita importante em casa, alguém que ele gosta muito, alguém importante, você ia ficar super feliz, super alegre de arrumar a casa inteira, ia fazer isso de boa vontade, para a casa estar limpa e arrumada para quando essa pessoa chegasse. Então, mais ainda o Shabbat é chamado de Shabbat Malká, a rainha do Shabbat. Então o Shabbat é igual receber a rainha em casa. A gente deve fazer a arrumação, a preparação com alegria, porque a gente está fazendo isso em prol de algo muito importante, em prol de algo muito valoroso, que é o próprio Shabbat. Então fazer isso com alegria e não com aquele corpo pesado, com preguiça, sem força. Saber que a gente está fazendo isso lichvot Shabbat, dá para a pessoa um sentimento melhor. Biktsat mekomot assim pastidá umulhata de Shabbat zechir laman sheamunach kemo bekufsa tem quem costume fazer pelo Shabbat, assim traz aqui que o Sr. Shadar, o Hudremá já trouxe isso, fazer justamente algum tipo de pastidá, uma torta, que ela tenha massa em cima, massa embaixo e uma comida no meio, em lembrança ao man que caía no deserto, aquele pão que caía
no deserto para o povo judeu, a Kadosh Baruch Hu fazia com que tivesse orvalho embaixo, o pão caía em cima do orvalho e depois ele era coberto com orvalho, estava protegido em cima e embaixo. Então tem gente que costuma fazer um tipo de alimento, uma comida em lembrança ao man para o Shabbat, em que ela funciona da mesma forma, uma torta, tem massa embaixo, massa em cima e o recheio no meio como se fosse o man. Assim a gente também faz com as halot de Shabbat, quando se serve na mesa, se costuma colocar uma tábua embaixo, a tábua de halá, coloca halá e depois cobre ela. A gente vai mais para frente nas alachot de Seudá, quando descobrir o costume ashkenazi, o costume esfaradi, mas de forma geral a halá fica coberta embaixo e em cima, em memória, em lembrança humana. Yesh litom berev Shabbat e tatav shilin shenaasu le Shabbat, deve-se experimentar erev Shabbat, a comida de Shabbat. Toamea Chaim Zahu, trazem para a gente nossos sábios, quem prova do Shabbat, ele recebe vida. Quem prova do Shabbat significa alguém que erev Shabbat, ele não prepara comida e fala, espero que esteja bom. Ele experimenta a comida do Shabbat. Sexta-feira ele vai lá, pega um pouquinho de cada comida e experimenta a comida do Shabbat. Isso traz para a pessoa vida, porque ele tem certeza agora, ele está fazendo a verificação necessária para que a comida servida no Shabbat esteja boa, esteja gostosa. Quando você vai fazer uma refeição importante, uma ceia importante, você quer ter certeza que a comida que está sendo servida, ela está boa, ela está gostosa, então você experimenta antes, assim também no Shabbat. Alguém que vai fazer um casamento num salão, tem um dia de degustação. A degustação é justamente para ver quais são as comidas mais gostosas que eu quero colocar na minha festa. Assim também no Shabbat, quais são as comidas mais gostosas? Será que está bom? Será que não falta sal ou algo do tipo, para ter certeza que a comida que vai ser servida, ela seja perfeita. Contam que o Or HaChaim Ben-Attar, um dos comentaristas, um dos famosos comentaristas da Torá, ele tem muitos comentários baseados nos livros da Kabbalah, ele viveu em Jerusalém há uns 300, 400 anos atrás, contam que depois que ele casou, a esposa dele decidiu preparar o Shabat, e via que durante a semana ele quase não comia, durante a semana ele comia muito, muito pouco, o tempo todo ele dedicava para o estudo de Torá, ele comia uma quantidade muito pequena de comida. Então ela pensou, tá bom, vou preparar comida para o Shabat. Quanto precisa? Precisa de meio copo de arroz, um pedacinho de carne, que é o que ele come durante a semana, não vai ter muita diferença. Então ela preparou uma quantidade pequena de comida, só que ela não sabia que no Shabat, para ele, o Shabat era especial. No Shabat ele comia uma quantidade muito grande, porque o especial é a mitzvah do Shabat. A mitzvah do Shabat é ter prazer e comer. E não só no Shabat ele comia bastante, também na sexta-feira, em que ele ia experimentar a comida de Shabat, ele fazia isso como se deve. Então ela preparou uma quantidade pequena de comida, achou que durante a semana ele não come quase nada, então no Shabat também, com certeza não. E aí na sexta-feira, quando ele foi experimentar a comida de Shabat, acabou toda a comida. Então teve que fazer mais comida para poder ter no Shabat. A gente vê que assim faziam os grandes tzadikim de experimentar a comida do Shabat. Não precisa agora fazer uma refeição pré-Shabat, certo? A pessoa tem que chegar com fome, a saudade de Shabat é bom que a pessoa esteja com fome e coma com vontade, querendo comer, mas precisa experimentar um pouquinho, pelo menos pegar um pouquinho da sopa, um pouquinho da carne, um pouquinho do peixe, para ver se está gostoso e se a comida foi feita como se deve para o Shabat.